Como poderia fracassar um país dotado de tal sorte? Essa era a pergunta estampada no jornal argentino La Prensa, em 1910, depois da Revolução de Maio. No início do século passado, a Argentina era um país próspero, considerado um pedaço europeu na América Latina por causa dos seus números econômicos extremamente elevados. A Argentina possuía uma economia que representava 50% do PIB da América Latina e ocupava a 9ª posição no ranking das maiores economias do mundo. Possuía um PIB per capita que se comparava ao da Alemanha, dos Países Baixos e era superior ao de vários países da Europa, como Espanha, Itália, Suíça e Suécia. Era também a maior economia da América do Sul, com um PIB quase 50% superior ao do Brasil. Muitos acreditavam que a Argentina iria rivalizar com a economia americana em pouco tempo. A belíssima cidade de Buenos Aires importava estátuas da França, o que dava ainda mais aspectos europeus à cidade. Diferente do Brasil na época, que dependia muito da produção de café, a economia da Argentina era diversificada. O país exportava bastante carne, que possuía um ótimo preço internacional, além de exportar trigo, lã, algodão, uva e soja. A Constituição Liberal, a economia de mercado, a segurança jurídica e o direito à propriedade eram grandes marcas que atraíam grandes investimentos externos e colocava a Argentina no centro do investimento internacional na América Latina. Não somente investimento chegava com abundância na Argentina, mas também estrangeiros que viam naquele país um ótimo lugar para viver e prosperar. Em 1875, metade da população de Buenos Aires era formada por estrangeiros. O país nadava de braçada e estava muito à frente de qualquer outro país na sua região. Todo esse cenário favorável iria começar a mudar. A Argentina iria mergulhar em décadas de populismo, golpes de Estado e ditaduras. No dia 6 de setembro de 1930, o general José Félix Uriburu daria um golpe de Estado e derrubaria o até então presidente da Argentina, Hipólito Yrigoyen, eleito para um segundo mandato em 1928. O período pós-golpe ficou conhecido como Década Infame. Aquele seria o primeiro de muitos. A Argentina teria outros diversos ao longo do tempo. No dia 4 de junho de 1943, temos um novo golpe de Estado, que ficou conhecido como Revolução de 43, e pôs fim ao governo do ditador Ramon Castilho. Em setembro de 1945, outro golpe, Revolução Libertadora. Em março de 1962, temos um novo golpe militar, que pôs fim ao governo do presidente Arturo Frondizi. Golpe de 28 de junho de 1966. O golpe deu origem a uma ditadura autodenominada Revolução Argentina. 24 de março de 1976. Novo golpe militar que tirou do poder Maria Perón, instalando uma ditadura que ficou conhecida como Processo de Reorganização Nacional. A Argentina só passaria a ter eleições livres e democráticas em 1983, com a eleição de Raúl Alfonsín, governo que tentou encerrar o ciclo populista, criando uma moeda chamada Austra e implementando ajustes econômicos. Mas tudo em vão. Como sempre, o discurso populista venceu e todas as medidas de austeridade econômica do governo de Alfonsín foram boicotadas por sindicatos peronistas e por outras forças populistas do país. Com o fim dos regimes totalitários e com a liberdade política retornando à Argentina, o populismo intervencionista continuaria encruado nas entranhas da política e da economia do país. Na esteira do socialismo chavista na Venezuela, a Argentina embarca numa aventura socialista que todos nós já sabemos como termina. Durante 12 anos, o país ficaria nas mãos do casal Kirchner, de 2003 a 2015.
Como resultado de 12 anos de socialismo, a Argentina empobreceu ainda mais. Os índices de corrupção no país explodiram e a situação econômica argentina piorou bastante. Em 2019, a população argentina escolheu Alberto Fernandes, lacaio de Cristina Kirchner. O socialista chega ao poder para dar continuidade à política econômica falida que levou a população à ruína. Analistas e economistas argentinos e agências internacionais de notícias já consideram a atual crise argentina como a pior de todos os tempos. A moeda do país está super desvalorizada, o país não tem mais crédito e possui uma dívida bilionária com o FMI. A hiperinflação corrói o poder de compra dos cidadãos e aumenta drasticamente a pobreza no país. Em comparação com o Brasil, a inflação do nosso país foi de 0,47 em maio, contra 5,1 do nosso vizinho. No ano de 2022, a inflação no Brasil foi de 4,78. Na Argentina, chegou a 29,3. Nos últimos 12 meses, a inflação na Argentina chegou a 60%. No Brasil, 11%. O cenário é tão caótico que os comerciantes simplesmente não sabem quanto cobrar pelos produtos. A mudança de valor chega a dobrar em apenas um dia. Muitos comerciantes estão inclusive optando por não abrir seus comércios, acarretando em mais desemprego. Hoje, 65% das crianças e adolescentes do país vivem na pobreza. 43,8% da população urbana é pobre. 55% da população do país passa fome. Aquela economia pujante, liberal, próspera, do início do século passado morreu e não ressuscitou mais. O país se enterrou num ciclo vicioso sem fim. Querem resolver problemas criados pelo socialismo com mais socialismo. Como poderia fracassar um país dotado de tal sorte? Destrua a liberdade e mergulhe em décadas de golpes de estados e ditaduras. Entregue seu país ao populismo, ao discurso fácil, ao socialismo.